eu quero te fazer outra pergunta. Você deseja algo que você sabe que não é de Deus? Não precisa responder essa pergunta. Eu desejo. E eu tenho que vencer esse desejo todo dia. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem nos trazer algo que nós desejamos, nós necessitamos e a gente sempre vai precisar, que é do pão. E Deus, Ele só ministrou isso no meu coração, o pão. O pão. Deus, então eu vou buscar na Tua palavra aquela passagem que fala do pão. E Deus, Ele falou do pão no meu coração porque o pão na nossa vida é algo que nós sempre comemos. É ou não é? Pelo menos eu. Eu tiro o miolo de dentro, que é o que engorda, né? Eu como separado, eu como depois. Mas o pão é algo que nós precisamos, e na vida espiritual é assim. Nós precisamos do pão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 6. Bênção de Deus. João capítulo 6, versículo 31. Amém? Eu vou ler o versículo 31 e você deixa aberto que a gente vai estudar mais versículos desse texto. João capítulo 6, versículo 31 diz assim: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Amém? Quantos aqui já ouviram falar do maná do céu? Caiu no deserto, quando o povo de Israel vinha do Egito. Amém. E eu comecei a meditar. Que se esse povo ele não tivesse saído do Egito, eles nunca veriam o maná cair do céu. Eles nunca experimentariam o milagre de Deus. Então eu quero que você grave essa primeira verdade na tua cabeça. Nós precisamos do pão, mas nós só vamos ver o milagre do pão caindo do céu na nossa vida quando nós começarmos a caminhar. Mas o que você quer dizer com isso? O pão é aquilo que nos traz o crescimento, é aquilo que nós precisamos. Quando eu estava aqui em Curitiba, eu conheço ainda muito pouco, eu conheço muito pouco de Deus ainda. Mas quando eu estava aqui em Curitiba, eu conhecia menos ainda. E eu não tenho, toda vez que eu lembro do pastor Carlos, eu vou lembrar disso. Que quando nós fizemos uma acampadeira aqui uma vez, lotou o carro, colocou todo mundo dentro e distribuí, colocava colchão e tal. E eu falei na frente da casa do Ricardo, né, pastor Carlos? Falei, pastor, um dia eu quero ser isso, né? Mas por quê? Porque eu vi um amor muito grande. Um amor muito grande, e isso é para trazer glória para Deus. Eu vi um amor muito grande na vida do pastor Carlos, eu não conseguia ser tão bom com as pessoas daquela forma. E eu não sabia por que eu não conseguia ser tão bom. E conforme eu fui tendo um relacionamento com Deus, eu fui buscando a presença de Deus na minha vida, eu fui conhecendo a Deus, como eu falei da última vez, eu conheci o Deus do pastor Carlos. E aí lá na minha cidade eu me peguei fazendo isso. Pegando a galera de uma cidade, está aqui, o Vinícius é o vice-líder de adolescentes de Maringá sede, e está lá com a gente. Pega a galera de uma cidade, leva a galera para outra cidade, leva para uma cidade mais longe ainda, mas não faz com pesar, com amor. E nessa eu percebi que eu comecei a amar as pessoas, porque eu comecei a conhecer a Deus. Mas eu só comecei a conhecer a Deus a partir do momento que eu me dispus para fazer algo para Ele. O que eu quero dizer para você, Deus Ele quer derramar o pão dele sobre a sua vida. Ele quer te dar um crescimento. Mas você tem que querer sair do lugar. Você precisa querer sair do lugar. O que eu quero dizer com isso? Deus ele quer fazer um milagre na tua vida, mas enquanto tu estiver parado, Ele não vai fazer. Só que eu vou dizer um negócio para você, quando você começar a caminhar, o que eu digo? Não, Deus, eu quero fazer alguma coisa para você. Eu te conheço muito pouco, mas eu conheço que o pastor Carlos ama as pessoas, eu queria conhecer e amar as pessoas como ele ama.
Eu conheço aqui o PH e etc. Eu vejo como eles amam e eu não entendo porque eles amam. Eu lembro no último retiro que eu fui aqui em Curitiba. Eu vi aqueles irmãos falando em língua e aquele reteté doido. E Deus, eu queria sentir o que eles sentem. Eu não duvido que eles sentem isso, só que eu não senti. Eu não quero viver da experiência deles, eu quero ter a minha experiência. Eu lembro que eu deitei no chão e eu clamava. Eu precisava daquela experiência para mim. Eu precisava da minha própria experiência. E naquele momento foi derramado sobre a minha vida uma unção que eu não sei como eu levantei. Nunca imaginei que eu ia pular, que eu ia cair irmãzinha do coque. E eu pulava e aquele negócio doido. E era o que eu via nos outros. Então assim, eu queria sentir o Deus que eles sentem. Porque eles tinham um relacionamento com Deus e eles estavam comendo do maná. Mas eu estava parado. Eu não buscava. Eu não queria fazer nada. Eu estava no Egito. Se o povo de Israel escolhesse ficar no Egito, eles iam continuar lá, iam ter alho para comer, ia ter pão, mas eles iam continuar sendo escravos. Mas eles decidiram ir para o deserto. E é no deserto que Deus ele quer mostrar o milagre dele na nossa vida. Você já deve ter ouvido falar disso. Quando eu cheguei, eu vou falar bastante do meu testemunho de vida, porque não leve isso como regra para você, mas eu fui ministrado assim. Quando eu cheguei em Dr. Camargo, a igreja era em Maringá, não tinha igreja perto. Hoje, graças a Deus, tem na cidade do lado do Dr. Camargo, a gente inaugurou faz alguns meses, mas não tinha Wesleyana lá. E eu estava sozinho, eu comecei uma célula na minha casa. A célula bombou, como o pessoal sabe, testemunho, foi 20, 30, 40, 50 adolescentes dentro da minha casa e tal. Só que eu não tinha apoio. Eu não tinha um pastor, eu não tinha um irmão para me ajudar. E eu comecei a me apegar mais a Deus. E nesse momento eu comecei a ficar mais frágil. Eu comecei a querer chorar mais. E na medida que eu queria chorar mais, eu comecei a experimentar o que é você ficar totalmente na dependência de Deus. Eu não tinha o conhecimento necessário que aquela galera precisava. Eu não tinha um pastor que me apoiasse. Isso é essencial na nossa vida. Então eu precisava me chegar a Deus e falar: Deus, eu não consigo mais. E nesses momentos de fragilidade, eu deitava no meu quarto. Eu lembro que eu deitava como uma criancinha, e eu ainda faço isso. Eu deitava como uma criancinha e falava: Deus, eu estou no teu colo, eu não sei nem orar. Eu estou no teu colo. E foi nesse momento que eu comecei a amar Deus de uma maneira que eu não achei que ia amar. Que eu não sabia que eu podia amar Deus daquela forma. Então foi naquele deserto que eu fui levado, que eu comecei a conhecer a Deus como meu Pai. Como um Pai que acolhia. E foi nos momentos de luz, nos momentos em que eu não sabia mais o que ministrar na vida das pessoas, que eu falava: Deus, eu preciso que o Senhor me revele. E eu comecei, nos momentos que eu precisava ir para a igreja em Maringá e não tinha dinheiro da passagem, foi que eu comecei a experimentar um Deus que provê. Então o que eu estou querendo dizer para você? A partir do momento que você começa a falar: Deus, eu quero fazer algo por você. Deus, eu quero começar a te conhecer de uma maneira diferente. Foi nesse momento que eu vi o maná cair do céu na minha vida. Foi nesse momento que eu comecei a experimentar os milagres. Eu não sei exatamente o que você está passando na tua vida, mas Deus ele sabe. E Ele sabe a palavra que Ele ministra. E talvez nós não estamos no momento melhor da nossa vida, da nossa igreja, mas é nesse momento em que Deus ele quer levantar você. Amém? Amém. Vocês estão me compreendendo? Se me compreender, é só levantar a mão aí que a gente para. Então, é nesse momento em que Deus ele quer levantar. Davi ele não foi levantado quando tudo estava bem, ele foi levantado quando Golias apareceu. Noé ele foi levantado quando tudo parecia perdido. Todo mundo que é levantado quando as coisas estão mal. Alguém que a gente talvez conheça mais, John Wesley. John Wesley foi levantado quando a Inglaterra estava assim, num momento de desolação. Talvez a gente está passando num momento em que um milagre precisa acontecer na nossa vida. Um milagre precisa acontecer na nossa igreja. E eu quero que você olhe para quem está do seu lado agora e fale assim: ó, você é o milagre de Deus.
Amém? Então, a primeira verdade que ele vem nos ensinar aqui: tu quer experimentar o maná de Deus, tu quer conhecer Deus de uma maneira mais profunda, diferente, você tem que estar disposto a sair do lugar, estar disposto a se mexer. E eu vou falar para você: você vai enfrentar luta, você vai se magoar às vezes com seu irmão, você vai se magoar às vezes com a própria igreja, você vai se magoar com o seu liderado, você vai enfrentar lutas. Mas é nesses momentos em que Deus ele vai começar a se revelar a você. É nesse momento que Deus ele vai se mostrar a graça dele, vai mostrar o amor dele, vai mostrar a misericórdia dele. É no momento da luta, no momento do deserto, quando você sai do Egito em direção à terra prometida. É nesse momento que Deus vai falar: agora que você saiu, eu vou começar a mostrar quem eu sou para você. Amém? A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus soprou em nós o fôlego de vida. Isso que pulsa dentro de nós, faz assim. Esse ar que você respira é dele. Esse fôlego que está dentro de você é dele. Então, dentro de nós clamamos por Deus. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. O que nós temos dentro de nós clama por Deus. Isso vem de Deus e vai voltar para Deus. Então nós temos a necessidade de estar ligados com Deus. Amém? Amém. Então, à medida que nós estamos andando, nós vamos sentir essa necessidade cada vez maior. Mas o que acontece com as pessoas que estão no mundo? Elas substituem essas necessidades por outras coisas passageiras. Só que essa necessidade é o relacionamento com Deus que nós precisamos. A primeira coisa que você tem é que você já sabe que o fôlego que está dentro de você foi Deus que deu. A gente já compreende isso, compreende o sacrifício de Cristo, e isso nos faz amar Ele, nos faz querer desejar algo. Nós sabemos que nós desejamos algo, seja algo ruim, como eu falei, desejar algo ruim, ou desejar algo bom. Isso que está dentro do nosso coração clama por Deus. Nós que invertemos muitas vezes as coisas. O nosso coração clama por Deus e a gente toma uma pinga. Não a gente, mas o pessoal. O nosso coração clama por Deus e a gente vai para a balada. E no outro dia, nosso coração está clamando de novo, está precisando de algo mais. Então, algo nós já temos, agora nós precisamos mover os nossos pés. Deus, eu não quero substituir por nada disso. Eu quero agora substituir. Por mais que hoje eu não conheça. Tu já jogou videogame? Aqueles videogame antigos? Em que no celularzinho assim, tu vai jogando e o caminho não aparece lá. O caminho vai aparecendo aqui. Aí tu vai correndo e o caminho vai aparecendo. Desse jeito é a vida cristã. Tu não sabe o que está lá na frente, tu veio até aqui, nossa, mas eu não experimentei tanta coisa com Deus ainda, e parece que eu não vou experimentar. Mas a hora que quando tu falou, peraí, está aparecendo as coisas aqui, eu estou começando a ver o caminho aparecer. Essa é a vida cristã. Então, conforme tu vai andando, sentiu fome, Deus vai derramar o maná ali. Tu sentiu sede, Deus vai tirar a água da pedra. Isso é experimentar a provisão de Deus. Talvez nós não experimentamos os milagres de Deus. Nós ainda não ressuscitamos mortos porque nós não fomos no velório orar. O pastor Lucinho, ele disse que ele já orou por 3 mortos. Nenhum ressuscitou até hoje. Mas ele crê que vai ressuscitar. E eu tomei isso como exemplo na minha vida. Quando eu cheguei em Camargo, tinha um cara lá, ele estava totalmente de cama e tal, tinha caído um galho na cabeça dele, ele não falava nem nada, e a filha dele falou que ele não ia nem voltar a andar, etc. E aí, naquela hora, Deus me deu uma ousadia, e ela falou assim, ó, você falado, se ele recuperar a consciência, ele vai apenas poder falar, ele não vai nem poder sentar. E naquela hora eu fechei de uma ousadia, e eu falei, não, teu pai vai voltar a andar e vai voltar a andar normal. E eu comecei a orar, fui lá na casa dela, orei por ele. No segundo encontro que eu fiz em Santa Camargo, nós fizemos 2 encontros lá, onde mais de 200 almas aceitaram Cristo, foi algo maravilhoso. Segundo encontro, de cadeira de roda, na frente do púlpito, onde eu estava pregando, aquele cara estava lá, consciente e sentado. E eu falei, não, mas o milagre não está completo. E outro dia eu fui na casa dela, falei, mas será que teu pai está cadeira de roda? Ela dizia, meu pai saiu caminhar para exercitar as pernas. E eu falei, tu lembra? Ela falou, eu lembro, eu agradeço a Deus por isso. E eu falei assim, talvez, claro que é Deus que fez, mas eu tive a ousadia de orar. E assim é com a nossa vida. Se você tiver a ousadia de dispor o seu pé, tu vai começar a experimentar os milagres de Deus na tua vida. Todos os dias nós podemos ter uma experiência com Deus. Todos os dias nós podemos.
Eu estava comentando, a Vinícius não me deixa mentir, então eu estava comentando esses dias com os adolescentes, falei, gente, eu estou experimentando experiência com Deus todo dia, cara. Eu estou anotando lá na minha agenda, a experiência de hoje foi essa. Porque eu comecei a usar. Se eu estava lá no teatro e eu senti de sentar do lado de duas meninas e puxar papo com elas que estavam lá na frente. E eu levantei lá no final do teatro, lá no começo, e comecei a puxar papo. Duas lésbicas desviadas. E aquelas meninas, eu pude falar de Deus de uma maneira diferente para elas. Que até então a religiosidade tinha deturpado a mente daquelas meninas e afastado elas de Deus. E a semente foi plantada. E foi experiências assim. Essa semana retrasada, estava comentando, fui almoçar com um travesti da Assembleia. Então assim, porque eu comecei a usar, fui chamar o travesti para almoçar. E depois eu fui saber que ele era da Assembleia, etc. Não estou falando para você sair daqui e começar a almoçar com tudo quanto é travesti. Mas estou falando de algo específico que Deus ele vai fazendo na nossa vida. Quando a gente decide colocar os nossos pés em ação. Eu vou confessar a vocês que eu tinha muito medo, e até em certo momento eu tenho medo. Agora, dia 21 de janeiro, Deus permitir ainda, eu vou estar indo para o seminário interno em São Paulo, e eu comentava assim, eu falava, cara, eu tenho muito medo do que eu vou enfrentar. Eu tenho muito medo do que eu vou enfrentar. Hoje eu já enfrentei coisas muito difíceis. Imagine as lutas que eu vou enfrentar lá. E eu comecei a parar para pensar, nossa, quando eu saí de Curitiba eu falei que ia enfrentar tanta luta no Dr. Camargo. E eu conheci tanto Deus lá. E nossa, quando eu saí do Dr. Camargo eu achei que ia enfrentar tanta luta em Madurai, e eu enfrentei, mas eu conheci Deus de uma maneira mais profunda lá. E agora ir para o seminário interno para São Paulo. Aí Deus falou, você vai enfrentar lutas maiores, mas você vai conhecer Deus de uma maneira mais profunda lá. Vai experimentar mais milagres de Deus. A primeira coisa é que quando tu decide mover os seus pés, Deus ele vai começar, você vai passar pelo deserto, mas Deus ele vai começar a mostrar o milagre dele na tua vida. Nós temos que caminhar, amém? Amém. No versículo 32, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. A segunda coisa que nós temos que nos achegar a Deus. A primeira é começar a caminhar, a ousar, a fazer por Deus. E a segunda é nos achegarmos a Ele. Se você se achegar ao pastor Carlos, ele vai ter muito para acrescentar na tua vida. Mas ele vai se limitar às experiências dele com Deus. Mas Deus ele quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Amém? Esqueci teu nome. O Luiz falou para mim esses dias no WhatsApp. Falou, cara, eu tenho vontade de ter intimidade com Deus, de ser usado assim de uma maneira tal. Eu falei, cara, é o mesmo desejo que eu tenho, cara. É o mesmo desejo que eu tenho. E eu falei, cara, é exatamente isso. É tu querer a tua própria experiência com Deus. A tua própria intimidade com Deus. Deus, ele derrama sobre todos. Mas Ele tem uma bênção especial para cada um de nós. Deus, Ele nos ama igual. Mas Ele nos ama diferente. Vou explicar para você. Ele nos ama como filho dele. Mas Ele não trata todos os filhos iguais. Amém? Tem uma frase que diz assim, mais ou menos assim, que Deus ele é tão grande, mas tão grande, que ele não se doa um pouco para cada filho, ele se doa inteiro para cada um, Como o pastor diz, eu posso ter Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está totalmente comigo, presente comigo, tem experiência comigo, e ele pode estar com a Roseline, totalmente com a Roseline, e ter experiência com a Roseline. Mas se eu me limitar às experiências da Roseline, quando apertar o deserto na minha vida, eu vou desistir.
Quando apertar o deserto na minha família, na minha igreja, eu vou desistir. Eu falo assim, não, Deus não está comigo. Porque eu ainda não tive experiência com Ele. Eu não posso dizer que comer bis é gostoso, é doce, se eu nunca comi só a Rosiane comeu bis. Ela vai falar que é bom, porque ela experimentou. Mas eu experimentei? Você experimentou? Eu quero que você faça essa pergunta. Eu estou aqui hoje porque eu experimentei Deus ou porque o pastor Carlos experimentou? E eu quero te convidar, só que Deus ele é muito real. E eu quero te convidar, assim como eu olhei para o pastor Carlos conhece Deus, porque ele é um cara muito bom. Com todas as falhas, com todos os erros dele. Hoje eu tenho a minha experiência. E eu falo assim, eu quero experimentar Deus porque eu experimentei o quanto Ele é bom e Ele tem me mudado. E que nessa noite você pode falar, eu quero experimentar esse Deus a partir de hoje, eu quero conhecer Ele de verdade. Amém? Então Deus Ele quer derramar o pão vivo, Cristo na nossa vida. Nós temos que nos achegar ao pão vivo. Primeiro a gente tem que começar a caminhar. A gente tem que decidir ir para a terra prometida. Deus ele quer fazer da MW Tamandaré algo muito maior, algo muito mais maravilhoso, algo extraordinário. E você tem que começar a caminhar para que isso aconteça. Você tem que começar a colocar a tua mão na massa para que isso aconteça. Tu tem que começar a cuidar das almas para que isso aconteça. Só que quando você começar a evangelizar, às vezes é fácil tu pescar de rede. Mas pescar de varinha é difícil. Eu não tenho paciência. Tu já pescou de varinha? Cara, eu levo comida, eu levo celular, um monte de coisa no rio, porque eu não tenho paciência de ficar esperando a boia pescar. Por que eu estou falando isso? Porque sair fazer arrastão, às vezes, de evangelismo, claro que é algo preciso, é algo que a igreja tem que fazer. É mais fácil. Mas se pegar aquele teu amigo, aquela tua amiga e falar assim, cara, tu está precisando de alguma coisa? Não de Deus nem nada, cara, tu está precisando que eu vá com você em algum lugar, tu está precisando de um conselho, tu está bem, cara. É pescar de varinha, é tu ser paciente, é tu cuidar daquela alma, é tu cuidar, pegar aquela pessoa, cara, vem falar comigo, vem, gruda em mim. É você ir cuidando daquela alma, até que aquela alma comece a conhecer Deus. Então você tem que começar a pôr a tua mão na massa. Você tem que começar a dispor da tua ousadia. Ah, mas eu sou tímido. Mas eu não sei. Mas se você não, quando o pastor Carlos está aqui, foi o primeiro lugar. O primeiro lugar que eu ministrei a palavra de Deus. O primeiro lugar que eu preguei. E para mim foi muito difícil. Eu tremi as pernas aqui. Mas foi algo maravilhoso. Hoje eu continuo tendo temor, tendo nervosismo, mas já é algo mais maravilhoso. Porque eu comecei a perceber que é Deus que fala e não é eu. Eu comecei a perceber que eu apenas tenho que parar um tempo, meditar, buscar, jejuar, e Ele vai ministrar na minha vida, e eu vou chegar aqui e eu só vou falar o que Ele está mandando. Como eu preparei o sermão, está ali na minha agenda, como eu já ouvi o pastor Carlos falando, eu preparo o sermão, mas não dá certo, eu fujo. Eu não deixei o sermão de lado, porque Deus já tinha falado muito forte no meu coração e ficou gravado aqui dentro. Então assim, é Deus quem fala, é Deus que vai te usar naquilo que precisar. Você só tem que simplesmente nem desembainhar a tua espada. Tu não precisa nem tirar a espada, tu precisa ir até o campo de batalha. Tu precisa começar a caminhar, tu precisa começar a se achegar a Deus. Gente, a palavra de Deus, a oração. Ah, mas eu não sei orar, tu tem que orar, tu tem que buscar. Eu ouvi uma frase, bastante vezes, eu acho que já muitos aqui já ouviram, que a palavra de Deus ela não é um bolo, ela é o pão da vida. O bolo é para ocasiões especiais, mas o pão é todo dia. Todo dia. Você quer ter experiência com Deus? Todo dia? Todo dia busca Deus. Você quer conhecer Deus? Todo dia busca Deus. Então se você quer experimentar o pão da vida dentro de você, se você quer ser saciado, não existe coisa melhor do que matar a carne buscando a presença de Deus. Porque quando você busca a presença de Deus, você começa a se saciar e você começa a não desejar mais as coisas do mundo. Eu lembro que eu queria fazer um monte de parada, eu queria pôr uma larga aqui e tal, eu queria ser muito doido. E até mesmo dentro da igreja, a gente entra,
alguns aqui conhecem, lá da MW do Cachoeiro. Eu assim, cara, você vai fazer isso? Eu fiquei. E eu comecei a buscar Deus, e eu sentia, nem quis mais por aquilo, nem quis mais fazer algumas coisas que eu queria fazer. Por quê? Porque eu comecei a buscar Deus e eu comecei a comer do pão da vida. Quando eu comecei a comer do pão da vida, eu não quis mais os manjares do rei. Eu não quis mais o que o mundo oferecia para mim, porque eu comecei a comer do pão da vida. É muito difícil tu chegar para um homossexual e falar assim, cara, tu precisa deixar o homossexualismo e vir para a igreja. Ele vai falar, mas a igreja não tem nada de bom para me oferecer. Agora, quando tu traz um homossexual aqui, tu não fala nada para ele, mas tu ministra o amor de Deus na vida dele, tu ministra a presença de Deus na vida dele, e ele começa a experimentar o amor de Deus, ele vai falando, cara, eu tenho que deixar tudo isso daqui. Porque ele começa a experimentar do pão da vida. Ele começa a experimentar da graça de Deus. E começa a querer viver em santidade. Porque ele começa a querer ver a face de Deus. Como o pastor Carlos falou hoje, sem santidade ninguém verá Deus. Mas, para que tu viva em santidade, você precisa começar a comer do pão da vida. E Cristo ele vai começando a fazer em você, e você vai começar a querer ver a face de Deus, você vai começar a querer amar esse Deus, e você vai começar a querer deixar tudo para que você possa ver Ele. Você está me compreendendo? E tem mais um terceiro ponto, eu quero que você volte ali na multiplicação dos pães agora. A partir do versículo 8, a partir do versículo 6, a partir do versículo 5 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentarem, porque ele nem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os seus discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém? Eu quero que você grave ali aquele versículo 9, que diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Meu irmão, vou te dizer uma coisa: se aparecer 5.000 pessoas aqui, e alguém falasse assim: e agora, como que a gente vai dar de comer? Quem teria ousadia de chegar para o pastor Carlos e falar assim: pastor Carlos, tem aqui uns pãezinhos e uns peixinhos, mas não vai dar para tudo isso, gente. Eu sabia que não ia dar. Por que eu ia chegar para o pastor Carlos e ia falar isso? Só se eu soubesse que o pastor Carlos poderia ter uma solução. Sabe por quê? Porque é uma ideia boba pegar aqueles peixinhos, aqueles pãezinhos e vir trazer para Jesus. É uma ideia boba. Mas é a única coisa que eles tinham para oferecer a Deus. Vou dizer alguma coisa, talvez você tenha ideias bobas. Eu tenho ideias bobas. Eu saía lá em Doutor Camargo, eu nem sei andar de skate direito. Sei remar e malemar. Eu ia para a pista de skate. Eu ia para a pista de skate, chegava lá e tal, os caras, quem tu manda, eu mando o olho, cara. E o flip, mas meio que eu tô travado, cara. Faz um maior tempo que eu não ando, nunca tinha andado, faz um maior tempo que eu não ando, cara. Então, não sei direito, não lembro direito e tal, não sei o que, mas ficava lá com os caras, fazia amizade com os caras e levava os caras pra cela e tal. Era uma ideia boba. E lá. Ah, cara, nem sei o que fazer, talvez você tenha uma ideia boba. Mas sabe o que Deus ele quer fazer com essa ideia boba? A multidão, alimentar uma multidão que tem aí fora. O que eu quero dizer? Talvez nós não temos muito para oferecer para Deus. E eu quero agora pegar esses pães como a nossa vida, porque na vida de pescador você vai sentir necessidade de algo muito grande, que é os seus sentimentos.
Deus, Ele ministrou isso no meu coração. Os nossos sentimentos, eles são abalados às vezes. Quando tu está pescando, quando tu está colocando a mão na massa, que tu começa a ir no deserto, às vezes é desgastante, às vezes tu fica desgastado, talvez você fica com fome debaixo daquele sol, e tu não tem muito, tu tem apenas um pouco do teu tempo, tu tem apenas um pouco disso que você tem apenas um pouco da tua vida, só que você está meio abatido. E aí Deus, Ele chega assim para você: você está pensando em desistir? Você está abatido? Então oferece o que você tem para mim. Você fala: Deus, mas eu já não tenho força, tu quer mais da minha força? Dá a sua força para mim. Deus, eu já não tenho tempo, você quer mais do meu tempo? Dá o teu tempo para mim. Deus, mas eu já não tenho mais. Dá o que te resta. E aí quando você dá tudo que você tem, Deus fala assim: está vendo os 5 que você deu? Agora deu 5 mil. Tu dá a tua última força para Deus, e tu vira um cara musculoso. O Evangelho é algo maravilhoso, que quando você dá, você ganha. Amém. Quando você perde, você ganha. Muitas vezes eu parava para pensar, falava assim, eu moro com o pastor Moisés Coelho, e eu falava assim: poxa, será que o pastor Moisés nunca passou por isso, cara, que eu estou passando? Eu estou passando por um momento assim que eu estou pensando em desistir de tudo, cara. Mas Deus me usa, Deus fala, etc. Mas eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida. Será que John Wesley nunca passou por isso? Será que o bispo nunca passou por isso? Porque, será que eu tenho que passar por isso? Eu parava às vezes para pensar. E eu quase desisti. Muitas vezes eu quase desisti. Mas quando eu falava assim: Deus, eu não consigo mais, e eu fazia aquilo que eu falei, deitava, falava: Deus, eu não posso mais. Eu estou dando, e eu não estou recebendo. Eu dou pão, eu alimento todo mundo, as pessoas falam que eu transformei isso e tal, fui usado para isso, mas a minha vida está precisando do pão, mas eu estou precisando beber daquela água. Deus falava assim: vai, ministra a minha palavra, vai para a igreja, vai. E eu ia. E eu vou dizer que isso aconteceu aqui hoje, porque eu cheguei aqui nesse lugar, eu estou passando por algumas coisas, e eu cheguei aqui nesse lugar assim, precisando ser ministrado por Deus. E através do louvor assim, eu fui extremamente edificado. E talvez eu vim aqui apenas oferecendo um pãozinho que Deus tinha me dado para eu trazer. Aleluia. E eu estou indo com um cesto cheio embora. Sabe por quê? Porque quando você começa mesmo desprendendo de tudo aquilo, eu só tenho isso, Deus, eu vou oferecer isso que eu tenho. Deus fala assim: dá tudo isso que você tem, que eu vou dar tudo que eu tenho. Quando Jó fala assim, quando Abraão está passando ali por um momento muito difícil de silêncio de Deus, Abraão, ele está ali esperando a promessa se cumprir, e Deus, ele chega assim para Abraão e fala assim: eu sou o Todo-Poderoso. Você está passando por dificuldade, você está abatido, mas eu sou o Todo-Poderoso. Aí alguns críticos vão falar assim: poxa, mas aí Deus estava querendo falar que Abraão não era nada, ele era tudo. O que ele estava querendo dizer para Abraão? Não fui eu que te prometi? Você pode não ter nada, mas eu que te prometi tenho tudo para te dar. Talvez nós pensamos em desistir, mas Deus nunca pensa em desistir. Talvez nós achamos que Deus não tem mais experiência para nós, mas Ele tem lá um cesto cheio de pão para nos dar. Talvez nós achamos que nós não vamos saciar esse desejo que está dentro do nosso coração. Mas Deus está falando assim: deixa eu manjar, diz que eu tenho um pão muito da hora para te dar. 3 coisas que nos é ensinado: colocar a mão na massa, é começar a caminhar. Quando você começar a caminhar, você vai começar a ver os milagres de Deus na tua vida. Eu quero pregar, vai começar a estudar a palavra, começar louvor, evangelizar, o que for. Vou começar, e você vai começar a ver os milagres de Deus na tua vida. O pastor Moisés falou assim: cara, no seminário Deus só não vai ter dinheiro para comprar creme dental, sabonete e tal. Não, beleza, eu vou experimentar a provisão de Deus. Mas ao mesmo tempo estava assim: será?
Vou falar para vocês, eu estou indo pro seminário com uma sacola cheia de creme dental e sabonete que me deram. Aí fui em outro lugar, me deram roupa de cama. Fui em outro lugar, me deram blusa porque lá no lugar é frio. Eu falei, caraca, cara, estou experimentando a provisão de Deus antes de ir. Imagina quando eu estiver lá. Porque eu comecei a colocar mais a minha mão na massa. Quanto mais eu tenho colocado, mais de Deus eu tenho conhecido. Primeira verdade, quando eu começar a caminhar, querer colocar minha mão na massa, querer que isso daqui seja uma luz para Tamandaré, só aí eu vou começar a experimentar os milagres de Deus na minha vida. Eu vou começar a ver o pão aparecer no deserto, o maná aparecer. Amém? Segunda verdade que vem nos ensinar, que nós nos devemos achegar ao pão vivo. Os milagres não é o próprio Cristo. O povo de Israel viu o maná cair no deserto, mas aquele não era o pão do céu. O pão do céu é Cristo. Foi o que Jesus nos disse aqui no versículo 32 ou 33. Ou seja, nós devemos, claro, acreditar nos milagres de Deus, coisas maravilhosas que Deus ele vai fazer na nossa vida, provisão e etc. Só que nós devemos nos achegar a Cristo, porque só Ele vai ser aquele que vai, o Espírito Santo, que vai ser aquele que vai segurar as nossas lágrimas quando a gente estiver pensando em desistir. Só Ele vai ser a nossa força no momento de fraqueza. Só Ele vai ser o nosso braço forte quando os homens nos decepcionarem. O pastor Carlos postou alguma coisa assim esses dias. Só Ele. Só Ele. Então primeira coisa, nós devemos caminhar, colocar a mão na massa e ver os milagres de Deus. A segunda, nós nos devemos achegar a Cristo, porque só Ele é o pão do céu para a nossa vida. É só Ele que vai saciar os desejos do nosso coração. É só Ele que vai matar a nossa fome. Amém? E a terceira coisa, quando eu me desprendo de tudo que eu tenho, é aí que eu vou receber tudo que eu preciso. Amém? Talvez se você tem um pouco de força, dá um pouco da sua força para Deus. Se você tem um pouco de fé, dá um pouco da sua fé para Deus. Se hoje é a última vez que eu vou no culto, venha a última vez no culto, e eu garanto que você vai voltar de novo. Porque você está disponibilizando aquela única força, aquele resto que te sobra, aquele resto de força que te sobra, que é só com aquilo que você vive, que é muito preciso para você se desfaz para Deus. E Ele vai falar assim, dá os únicos pães que você tem, dá os únicos peixinhos que você tem. Deus, mas eu não tenho nada para te oferecer. Dá isso que você tem, que o resto eu vou fazer. Amém? Eu falei para vocês que a gente fez eventos lá. Eu nunca imaginei mais de 250 almas aceitando Jesus numa noite de pregação. E eu vi isso acontecer. Eu nunca imaginei um adolescente chegar em mim e falar assim, cara, você é um anjo, porque os meus pais reataram o casamento deles a partir daquela mensagem que você enviou para o meu pai. Eu desabei, eu nunca achei que ia chegar. Eu nunca imaginei que eu ia ver uma cadeira de roda vazia a partir de uma profecia minha, de uma oração minha. Eu nunca imaginei. Não fui eu que fiz. Eu simplesmente dei a última força que me restava para Deus. E daquela última força, Deus restaurou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É maravilhoso quando você está no deserto. É maravilhoso quando você começa a dar, a se desprender das coisas por Deus. Quando você começa a trabalhar na obra dele. Quando você começa a dispor o seu tempo, a sua força, às vezes as suas emoções, que às vezes se tornam uma confusão, e Deus ele vem e restaura tudo de novo. É maravilhoso você conhecer a Deus, porque é só no deserto, é só no momento assim que a gente começa a conhecer a Deus. Se Maringá não precisasse, se Almirante Tamandaré não precisasse de transformação, Deus não ia levantar nenhuma pessoa para transformar, mas ela precisa. Se a IMW Tamandaré não precisasse de pessoas que trabalhassem, de pessoas que amassem a Deus de verdade, Deus não ia levantar ninguém que trabalhasse. Mas Deus está falando nessa noite que Ele quer mostrar os milagres dele na tua vida. Ele quer derramar o pão dele na tua vida. Ele quer saciar os desejos do teu coração. Ele quer restaurar a tua força. Ele quer restaurar a tua emoção. Mas para isso, você precisa ouvir que Ele está mandando você começar a caminhar. Amém? Eu quero convidar vocês a se colocar em pé agora.
Amados, eu quero convidar aqui à frente para tomar uma decisão diante de Deus, admitir diante de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é que não adianta a gente tentar fingir na frente dos outros, etc., diante de Deus. Deus, Ele gosta de corações quebrantados que admitem. Eu quero convidar você aqui que você está precisando desse pão. Você está precisando se alimentar desse pão. Você precisa ter as suas emoções restauradas, a tua força restaurada, a tua fé restaurada. O primeiro convite que eu quero fazer é que você venha aqui na frente do púlpito. Você que precisa, você que admite, Deus, eu preciso desse pão agora, hoje, na minha vida. Amém? Pode vir, nós vamos orar por você. Amém? O altar está aberto. Como nós cantamos, talvez seja a última chance. Amém? E logo para encerrar o convite, eu quero convidar aqui à frente, você que quer oferecer algo a Deus. Talvez você não tenha oferecido o seu trabalho, você não tenha oferecido o seu tempo, você quer algo diferente em Almirante Tamandaré. Você quer dispor a sua vida agora para Deus, eu tenho esses pães e esses peixinhos, e eu quero que o Senhor multiplique. Só que eu quero te dizer uma coisa, você está vindo aqui na frente para fazer uma aliança com Deus, você que eu estou chamando agora para a segunda vez. Uma aliança para Deus, eu quero te oferecer a minha vida. Eu quero que o Senhor derrame a sua vida em mim, para que mude a história de Almirante Tamandaré. Amém? Você pode chegar aqui também. Senhor amado, eu me coloco, Pai, diante da Tua presença, Senhor, como intercessor. Senhor amado, eu coloco primeiramente essas 3 vidas, Senhor amado, que estão diante da Tua presença, Pai. Senhor, esses corações, Papai querido, eles precisam, Papai querido, se alimentar de Ti, Pai. Talvez, Senhor amado, estão desejando outras coisas. Talvez, Papai querido, estão sentindo vazio dentro de si. Talvez, Pai, não conhecem a Ti, Papai querido. Mas, Senhor, nós queremos te dizer, e eu me coloco juntamente com esses 3, Papai querido, dizendo que eu preciso da minha vida restaurada, dizendo que nós precisamos, Papai querido, experimentar do pão da vida. Nós precisamos, Senhor amado, nos alimentar de Ti. Restaura nossas forças, restaura as nossas emoções, Pai. Eis aqui, Senhor amado, a vida desses 3 jovens, Pai. Eles precisam, Pai, ter as suas emoções restauradas. Sejam relacionamentos, amizades, Papai querido, irmandade. Restaura as emoções, Pai. Restaura o coração, Papai querido. A vida sentimental, Senhor. A vida emocional, Papai querido. Aleluia. Em nome de Jesus, mostra, Papai querido. Derrama, Senhor amado, Papai querido, Teu pão da vida, Senhor, sobre esses corações agora. E sacia, Pai. E entra e preenche, Senhor amado. Pai, restaura as forças, Senhor amado, destes Teus servos. Em nome de Jesus. Pai, restaura as forças, Senhor amado, do Vinícius, da Roseline. Senhor, deste jovem que está na Tua presença. Aleluia. Restaura, Senhor amado. Papai querido, talvez nós temos um pouco de fé, um pouco de força, mas nós queremos da Tua força, da Tua fé. Talvez nós não acreditamos muito mais em Ti, mas nós queremos acreditar mais. Nós queremos ter mais experiências. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos Te sentir de novo. Nós queremos comer, Senhor amado, saciar, Papai querido, do pão da vida, Senhor amado, da água viva, Deus, em nome de Jesus, Senhor amado. Eu declaro sobre essas vidas agora, Papai querido, que eles não mais desejarão, Senhor amado, os manjares do Rei, Senhor amado. Pai, mas que eles conseguirão vencer os seus desejos, porque a partir de agora eles vão começar a conhecer Deus mais profundamente. Abençoa, Pai. Eles vão começar a comer novamente daquele pão. Senhor, na madrugada vai começar a arder no coração deles. Abençoa, o amor por Ti, Senhor amado.
A partir de agora eles vão começar a te amar mais, a te desejar mais, a te conhecer mais. Senhor, que eles venham ter experiências individuais e únicas contigo. Em nome de Jesus. E eu coloco a tua igreja diante da tua presença. Cada um que se colocou aqui à frente, Pai querido. Senhor, nós queremos, ó Pai, queremos te dizer que eis aqui as nossas mãos. Pai, talvez nós não temos muito para te oferecer, mas nós temos a nossa vida, Pai. Senhor, nós não nos conformamos com a situação de Maridi, Tamandaré, Senhor amado. Nós não conformamos, ó Papai querido, com um pouco. Nós não queremos a água, Senhor, pelo joelho, mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos leve a mergulhar, que o Senhor nos leve, Pai, ó Pai, Almirante Tamandaré, mergulhar na tua presença. Queremos, Deus, que o Senhor derrame sobre essa igreja, Pai. Ó Pai, o teu som vivo, Senhor. Eis aqui as nossas vidas, eis aqui a vida da tua igreja, eis aqui as mãos, a voz, o coração, o desejo de servir. Pai, nós temos apenas poucos pães e poucos peixes. Nós temos apenas, ó Pai, esses membros que estão aqui do teu corpo, Papai querido. Glória nós temos a Deus. Igreja, mas tudo que temos queremos te oferecer. O nosso tempo, a nossa força, Senhor, nós queremos te oferecer. Senhor, só o Senhor pode. Com as nossas forças nós não vamos conseguir avançar. Papai querido, com as forças do pastor Carlos, ó Pai. Senhor amado, daqueles que trabalham nessa obra, essa igreja, Papai querido, não vai para frente. Ela não vai com as forças de homem, Senhor. Mas que o Senhor derrame agora a tua graça, o teu bálsamo, a tua cura, a tua unção, a tua sabedoria, a tua força, o teu amor, Senhor, sobre essa igreja, sobre a vida do pastor, sobre a vida das ovelhas, sobre a vida dos daqueles. Pai, hoje, a partir de hoje, estão as suas mãos no arado. Pai, que não venham olhar para trás, mas que venham olhar somente para ti. E que tu, Pai, possa fazer, Pai, multiplicação disso. Em nome de Jesus. Pai. Senhor, e que na medida, Senhor, que eles vão oferecendo, Senhor, tudo isso para ti. Pai, que é tudo que eles têm. Eles vão te conhecendo. Glória a Deus. Pai, na família deles, lá na sua casa, eles vão te conhecendo. No seu interior, eles vão te conhecendo. Nessa igreja, eles vão te conhecendo. Na vida ministerial, eles vão te conhecer. Em nome de Jesus. Pai, derrama e sacia a fome da tua igreja hoje. A tua igreja está com fome, Senhor. A tua igreja precisa do teu pão, Deus. Papai querido, uma igreja sem ti, Papai querido, não é igreja, Deus. Uma igreja, Senhor amado, que passa fome, não pode oferecer pão a ninguém, Pai. Pai, mas a tua igreja tem, Pai, alguns pães e alguns peixes. Esses membros, essas almas que estão aqui, eles têm alguns pães e alguns peixes. Mas a partir de agora, Senhor amado, vai sobrar. A partir de agora, Pai, pega o dom, Senhor. A partir de agora, pega a vida. A partir de agora, toma tudo que eles têm, Senhor, e faz a tua transformação neste lugar, Senhor amado, em nome de Jesus. Resta apenas um pouco de força, resta apenas um pouco de fé, resta apenas um pouco de esperança, Senhor amado. Papai querido, mas resta apenas o Criador de tudo isso, Senhor amado, que é o que mais precioso que nós temos, e nós te damos tudo isso para que tu sacie essa multidão que vai chegar, para que tu sacie essas ovelhas que estão aqui, Senhor amado, em nome de Jesus. Eu te peço a tua cura sobre essas ovelhas, ó Pai, para que elas possam atrair mais, Senhor amado. Eu te peço que sacie a nossa fome, para que nós possamos saciar a fome dos outros, Senhor. A partir de agora, Senhor amado, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, uma transformação nessa igreja, um avivamento espiritual, ó Senhor amado, racional, Senhor, nos corações deste lugar. Derrama o teu bálsamo, a tua cura e a tua unção e o teu pão do céu, Senhor. Nós queremos te amar mais, Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a caminhar, nos ajude a nos aproximar de ti e nos ajude a oferecer o que nós temos a ti. Essas três coisas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu quero pedir agora que você declare bem alto para Deus: vamos mudar o grande Tamandaré. Amém? No 3, 1, 2, 3. Vamos mudar o grande Tamandaré.